Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre objetos iteráveis, né? Um pouco aqui dos generators, tá? Mas a gente também vai falar especificamente de um módulo, né, especial aqui do Python, que é o itertools, que permite que a gente faça algumas features, algumas coisas de uma maneira bem customizada. Nesse vídeo eu não vou explicar necessariamente o que é um generator, né? Eu vou dar apenas um breve resumo aqui do que são objetos iteráveis, né? Que lógica ele trabalha. Mas se você quiser ver isso de maneira um pouco mais a fundo, um pouco mais aprofundado, não deixe de visitar o yurirosal.dev/cursos. Lá tem vários conteúdos em que a gente aprofunda em relação a essas features e esses detalhes da linguagem Python. Então não deixa de visitar e conhecer. Bom, sem mais delongas, vamos aqui para o conteúdo de hoje. Bom, um dos iteráveis mais comuns que a gente conhece, que você aprende nos seus primeiros passos no Python, é o range, tá? No começo, claro, você não entende necessariamente ele como iterável, né? Nem sabe necessariamente o que significa, mas você, querendo ou não, já começa a trabalhar com ele, principalmente ali no for, né? Para gerar ali uma quantidade de vezes que a repetição vai acontecer. Mas o range ele é um ótimo exemplo, né, de iterável. Por quê? Bom, o range, né, ele possui três parâmetros, né, basicamente onde ele vai iniciar, até quando ele vai, né, lembrando que isso aqui é um intervalo aberto, então não necessariamente ele vai do 1 ao 10, ele vai do 1 ao 9, tá? E aqui o passo, né, que ele vai, né? Então nesse caso ele vai do 1 ao 9 ao passo de uma unidade. Então 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até chegar no 9, tá? Se eu armazenar isso em uma variável, por exemplo, vou colocar aqui range example, e eu, por exemplo, tentar printar isso, né, você deve imaginar, ele vai gerar uma lista, né? Mas na verdade não é isso que vai acontecer. Se você ver, ele vai printar aqui range 110, ou seja, ele gerou um objeto do tipo range, e esse objeto ele é iterável. O que é uma coisa iterável? Iterável, ela vem num sentido que eu consigo percorrer ela, né? Eu consigo avançar para próximas etapas, né? É como se fosse mais ou menos uma estrutura de lista, tá? Só que a diferença é porque a lista, quando a gente cria ela, né, ela já fica toda na memória, tá? E o iterável não necessariamente, tá? O iterável eu consigo ter um ótimo gerenciamento da memória no Python, porque eu controlo quando as coisas vão ser criadas ali dentro, tá? Então essa é a diferença. Porque quando eu declaro aqui o range de sei lá quantos bilhões, né, e eu rodo, o meu código não morre. Porque ele não está criando uma lista com esse tamanho agora. Ele está criando apenas uma lógica, em que cada vez que eu avançar, ele vai andar uma unidade, né, até chegar em um certo ponto. Então é muito diferente, porque eu não estou criando necessariamente essa quantidade de valores de uma vez. Eu estou criando uma lógica que vai percorrer esses valores na medida em que for tendo a necessidade. Dessa forma eu consigo gerenciar melhor a minha memória. Então, por exemplo, se eu criar aqui, né, eu vou voltar ao 10 aqui, pensa pra gente ter um breve exemplo, né, e eu colocar isso dentro do iter, tá, para poder forçar, né, que ele se torne algo chamável, né, vamos dizer assim. Então vou colocar aqui, né, o iter, e aqui eu vou sobrescrever o arquivo, tá? Se eu vier aqui e usar a palavra especial next, tá? Colocar aqui o range example, o que é que vai acontecer? Vocês vão ver que ele botou o 1, tá? Que é o que? Exatamente o primeiro número da minha sequência. Se eu vier aqui e colocar outro next e rodar novamente esse código, vocês vão ver que ele já botou 1, 2, né? Então o next ele permite justamente que a gente vá avançando na lógica desse iterável, né? Ou seja, ele vai indo para a próxima etapa, né? Então tá no 1, aí vai pro 2, aí vai pro 3, tá? Ele vai fazendo isso até chegar no final, né? Então eu vou colocar aqui um monte de next até ele estourar o limite, tá? A gente sabe que ele vai printar, né? Ele vai ter 9 vezes aqui esse percorrimento. O que acontece quando eu tento fazer mais do que 9? Vamos lá. Você pode ver, ó, que ele foi printando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O 9 ao final. Quando eu tentei dar um next, ele deu um stop iteration. Quando eu uso o range num for, é isso que acontece na prática. Ele vai 1, 2, 3 até chegar no 9. Depois que passa do 9, ele dá esse stop iteration, né? Que é uma espécie de exception, né? Uma coisa que eu consigo captar, né? O Python capta isso de maneira abstrata pra gente, né? E ele encerra o for, tá? Então é dessa forma que os iteráveis funcionam, tá? No curso de programação orientada a objetos, né?
A gente vê isso de uma maneira um pouco ainda mais detalhada quando a gente cria, né, nossos próprios objetos iteráveis, né? Mas isso é um assunto um pouco mais aprofundado, estou apenas aqui fazendo um resumo. Tá? Basicamente, isso são os objetos iteráveis, né? Eles permitem que a gente faça esse tipo de iteração. E agora a gente vai ver sobre a IterTools, né? Que é uma biblioteca, né? Especial do Python, ali, um módulo que já vem junto com o Python, assim que eu instalo ele, né? Que eu posso importar e utilizar algumas funções, tá? Que são extremamente úteis para trabalhar nessa lógica, né, iterável e que ajuda justamente ali na questão do gerenciamento da memória, né, de uma maneira bem otimizada. Então, vamos ver um pouquinho delas agora. Bom, primeiro vamos ver os iteráveis infinitos, tá? Então, vamos lá, a gente vai usar o IterTools, tá? E a que eu vou primeiro mostrar aqui para vocês é o count, tá? E bom, o que é que o count faz? Vou criar aqui uma função, tá? Que eu vou chamar de countExample. E aqui a gente vai definir um início e um step, tá? E aí aqui simplesmente eu vou definir um counter utilizando esse count e passando justamente como parâmetro o start e o step, tá? Em resumo, o que é que ele faz? Ele vai criar uma sequência infinita, tá? Em que eu defino o início e justamente o step, né? De que tempo, no caso o passo, né? Que ele vai do início até o infinito e além, né? Então se eu for simplesmente fazer um loop, né? Interagindo com esse counter aqui, vai ser um loop infinito, se eu não definir uma condição de parada, tá? Então aqui dentro da função, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um for c em counter, tá? Eu posso usar o for para fazer essa ideia do iterável, né? Eu poderia usar um while combinado com aquela ideia do next, que nem a gente viu anteriormente, mas aqui eu vou usar o for, tá? Eu vou justamente printar o c aqui, tá? E se o c der, por exemplo, né? Se ele for igual a 10, tá? Por exemplo, ele vai dá um break, né, que aí simplesmente ele encerra o for, né, inclusive isso aqui tem que estar dentro do for, ok? E aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai simplesmente rodar esse código aqui, né, vou botar um countExample e a gente vai definir o início aqui, 0, e eu vou botar o passo 1, tá? E aí vamos rodar isso aqui. Bom, se vocês verem, ele gerou aqui uma sequência para mim que foi do 0 ao 10, tá? Um pouco parecido com a ideia do range, tá? Só que aqui, né, eu estou utilizando o count. Tá? Se eu botar, por exemplo, aqui um número absurdamente grande e rodar, você pode ver que ele está rodando, tá de boa, e ele não está explodindo o meu computador, tá? Não é porque meu computador é bom, é porque os iteráveis, eles têm aquele esquema de controle de memória, né? Eu não estou gerando, né, um objeto gigantesco com essa quantidade de coisas, né? Ele está meio que criando uma lógica, né, de percorrimento, né, em que ele vai incrementando a unidade, e aí dessa forma ele vai gerando os objetos de uma maneira inteligente, em que eu consigo ter uma otimização da minha memória. Você pode ver aqui que ele está rodando infinito e além, mas meu computador não está explodindo, a memória do meu computador não está entrando em colapso aqui, tá? Porque justamente os iteráveis, eles permitem esse tipo de coisa. Então, se você, por algum motivo, desejar criar uma lógica, né, ali uma sequência, né, que necessariamente tem um início, um passo definido, né, mas não tem bem um limite, ou é um limite ali que você tem uma certa maleabilidade, você pode utilizar um count, que ele faz isso de uma maneira muito inteligente e que consegue otimizar a memória. Bom, eu vou parar aqui de executar meu código, senão aqui vai ficar bastante tempo, né, porque enfim eu botei um número bem grande, só para mostrar para vocês que o meu computador não papocou, tá, porque os iteráveis permitem esse tipo de coisa. Bom, o próximo, né, que a gente vai ver, que eu vou inclusive deixar aqui essas funções aqui de exemplo, tá, vai ser justamente o repeat, tá? Ele também entra nesses de infinitos, tá? E eles, como o próprio nome sugere, né, ele serve para você repetir, né, uma sequência de elementos. Então, por exemplo, eu vou definir aqui um repeat example. E aqui a gente vai definir um elemento, né, e a máxima de vezes que eu desejo repetir ele, né? Então, máximo de repeats, tá? E aí aqui a gente vai definir um repetidor, repeater, tá? E aqui ele vai ter um repeat, né? E aqui eu vou copiar isso aqui, né? Deixa eu copiar isso aqui. E aí a gente faz aqui um iterável, né? Então, por exemplo, eu posso for in repeater, né? Deixa eu arrumar isso aqui. Eu posso colocar para ele printar, né, o e. Então, por exemplo, se eu vier aqui, né, e executar essa função, repeat example, aí eu vou colocar aqui uma palavra, né, vou botar Yuri, e eu vou colocar 10 vezes, tá? Bom,
Vamos rodar isso aqui e ver o que é que vai acontecer. Deixa eu fechar meu terminal aqui para limpar. E se você perceber, ele repetiu o Yuri 10 vezes. Então ele repetiu o Yuri aqui 10 vezes, tá? Então esse é basicamente uma ideia, né? Se você quiser por algum motivo fazer essa lógica de repetição. Novamente, você provavelmente já deve ter feito isso em algum momento aí no código, só que aqui no iterável ele tem todo o lance de otimização de memória, tá? Então você não tem muito problema de memória, né? Caso você queira repetir isso aqui várias vezes, tá? E nessa ideia de repetição, nós também temos o cycle, tá? O ciclo, né? A gente tem aquela ideia de quando ele acaba, ele na verdade não necessariamente acaba, né? Ele fica, quando ele chega no suposto final que ele teria, ele volta para o começo, né? Ou ele volta para algum certo ponto e fica num ciclo, digamos que infinito, a não ser que eu force por algum motivo ali a interrupção dele. Então é mais ou menos essa aqui a ideia, né? Eu vou definir aqui um cycle example. A gente define aqui uma sequência de elementos, né? Então pode ser uma lista, pode ser uma string, né? Enfim. E aí aqui, né? Ele é também uma ideia de infinito, né? Então eu tenho que definir uma condição de parada. Então cycle, né? E aqui a gente vai definir um ciclo. Vou colocar os elementos aqui dentro, tá? E aí, justamente a gente vai fazer enquanto i, aí aqui a gente vai colocar a condição de parada, né? Então eu vou colocar aqui 10 por enquanto, para não ficar um bagulho muito grande, para a gente ver o que está acontecendo, tá? E eu vou botar para ele printar justamente next, né? Cycle, tá? E, bom, vou definir um end aqui, né? Nesse print aqui só para ficar organizado. E aí aqui a gente coloca um incremento. Lembra que aqui eu estou usando o next, porque eu estou usando o while para percorrer isso aqui, tá? Eu poderia fazer um for, i, in, cycle, né? E meio que definir uma condicional para dar um break, que nem a gente fez aqui no count example, tá? Mas é que eu vou estar fazendo com while para a gente ter esse exemplo diferente, tá? Então, a gente vem aqui, vamos rodar o ciclo example, tá? E aqui a gente pode colocar um conjunto de elementos, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar Yuri, tá? Novamente, vamos rodar e ver isso rodando na prática, né? E se você perceber, né, o que é que aconteceu? Ele pegou, né, a sequência aqui, ó, Yuri, né? E ele foi fazendo essa repetição em ciclos, né? Então, ele pegou I, U, R, Y, né? I, U, R, Y, I, U. No caso, ele fez isso 10 vezes, tá? E ele ficou num ciclo. Se eu colocar 100, que por exemplo, vocês vão ver, né, que, enfim, ele ficou num ciclo repetindo Yuri, né, até acabar. Lembrando que aqui não é tipo assim, ele vai repetir o Yuri 100 vezes. Não, ele vai pegar o Yuri, né, vai ficar se repetindo em um ciclo, né, esses elementos, né, como se fosse uma lista, tá? E aí eu vou definir justamente quantas vezes, né, eu quero que isso aconteça, né, no caso dele pegar um caractere, né, ele vai fazendo isso de uma maneira de lógica de ciclo. Se eu fizer, por exemplo, uma lista, né, de elementos aqui, botar 1, 2, 3, 4, 5, né, por exemplo, e eu rodar isso aqui, você vai ver que ele vai ficar 1, 2, 3, 4, 5. Aí o 5 seria o suposto fim, só que ele volta para o começo. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai fazendo isso até pegar um caractere 100 vezes. É assim que o cycle funciona. Bom, agora a gente vai para os iteráveis finitos, né, que são aqueles que eles têm um limite assim que já é meio que pré-definido praticamente, tá? E tá atrelado ao tamanho da minha estrutura, né? Então é diferente dos infinitos, né? Que eles acabam se estendendo além do limite da minha estrutura, ali que eu tô envolvido, né? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar para vocês é o accumulate, tá? Então vamos importar esse accumulate, tá? Vamos definir um accumulate example, tá? E aqui a gente também vai definir uns elementos, tá? O mesmo caso que o anterior. Pode ser uma string, pode ser uma lista, tá? De elementos. E aqui a gente vai definir, né, um accumulator, tá? E aí a gente vai justamente definir um accumulate com elementos, tá? Nesse caso aqui, como o accumulate, né, ele acaba tendo uma certa lógica matemática, a ideia é que seja uma lista de números, tá? Nesse caso aqui. Então, para a gente ver isso funcionando, eu vou printar uma lista, tá? De accumulator, tá? E aí a gente vai rodar aqui o accumulate example, vou botar uma lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? E aí vamos rodar isso aqui e ver o que é que vai acontecer, tá? E se você perceber, ele fez uma lógica de acumulador, né? Ele começou com 1, aí pegou 1 mais 2, 3, 2 mais... Aí pegou, né, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10... 10 mais 5, 15, né? Ele foi fazendo isso, meio que uma soma acumulativa. Você provavelmente já implementou isso manualmente, né? No caso desse iterável, né, ele tem todo o esquema de ser mais otimizado a memória, tá? Então, o ideal é que você utilize ele, principalmente se você tiver muito
limitações em relação à memória, performance, o ideal é você utilizar essa função já pronta. Lembrando aqui, eu fiz, né, eu forcei para gerar uma lista, mas se eu quisesse eu poderia, né, for a in accumulator e colocar para ele printar o A. Também daria certo do mesmo jeito, tá? Ele é um iterável, então eu posso usar um for, eu posso usar um while com next, tá? Só que ele vai fazendo essa lógica acumulativa de tudo com o esquema do iterável, tá? Bom, o próximo que eu vou mostrar para vocês, né, é o shine, tá? Então, port shine, tá? E ele ajuda muito nas lógicas de concatenação, tá? Então, vamos definir um shine example aqui. E aí aqui a gente passa elementos, tá? Então, vou botar, por exemplo, elements 1 e elements 2. Pode ser strings, né, nesse caso. E aí, a gente simplesmente vai ao shine aqui, né? E aí a gente define aqui os elementos 1 e os elementos 2, tá? E ele é um iterável, tá? Mas aqui para entender, né, o fim dele, eu vou forçar aqui para ele virar uma lista, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer. Vou colocar aqui, né, Yuri, e vou colocar o segundo elemento aqui, Davi, tá? Vamos salvar aqui, vamos rodar e ver o que é que vai acontecer na prática, tá? Bom, se você ver, o que é que aconteceu? Ele gerou uma lista aqui, né, em que ele juntou os caracteres, né, Yuri e Davi, tá? E bom, o que é que acontece se eu colocar listas de números, né? Então vamos, por exemplo, apagar aqui, vou colocar 1, 2, 3 e vamos colocar também aqui outra lista, né, 4, 5, 6, tá? Se eu botar isso aqui, você pode ver também que funciona do mesmo jeito, tá? Então, o shine ele funciona tanto com string como listas, né, no geral, sendo numéricas ou listas de caracteres, e ele simplesmente faz a concatenação, que é o que? Eu juntar os elementos, tá? Bom, mas aqui você viu que eu, né, tive que definir aqui 2 elementos, né, e tal. Yuri, se eu quiser definir para mais de um elemento, né, tipo, eu quero deixar customizado, por exemplo, pode ser 2 listas, 3 listas, né, enfim, como é que eu posso deixar isso de um jeito um pouco mais abrangente? Bom, aqui dentro do shine a gente pode usar o from iterable, tá? E nesse caso aqui a gente simplesmente coloca o elements, tá? Então não precisa fazer essa distinção. E aqui o que é que a gente precisa? Colocar uma string, né, com todas as opções, tá? Se eu fazer isso, dá certo, tá? Então eu vou rodar aqui, ó, e se você ver, ele fez a mesma coisa. Se eu quiser adicionar mais aqui, ó, 7, 8, 9 e rodar, você vai ver que ele vai fazer do mesmo jeito, né? Então, se eu quiser, né, deixar um pouco mais customizável em relação com a quantidade de elementos ali que eu vou estar querendo concatenar, basta eu utilizar esse from iterable combinado com o shine, ok? E para a gente fechar a aula de hoje, a gente vai ver o from itertools, tá? E a gente vai importar o compress, tá? Compress, certo? O que é que o compress faz? Bom, ele tem uma ideia justamente o que? De você fazer uma lógica de compressão, só que você consegue controlar o que é que vai ser exibido e o que é que não vai ser exibido, tá? Como assim? Vamos fazer um exemplo, tá? Vou definir aqui compress example, certo? E aqui a gente vai colocar os dados, né, no geral, e aqui o seletor, né, o selector. E aí o que é que acontece? Compressor, tá? A gente vai usar o compress, é que eu passo a data, né, que são os dados em si, né, e o selector, tá? E aí a gente vai forçar a lista, tá? Lembrando que eu tô forçando a lista só para facilitar aqui a escrita, tá, no vídeo, escrever um pouco mais rápido, mas se você quiser, você pode fazer um while combinado com next ou um for, como eu já mostrei para vocês, tá bom? Então vamos lá, compress example, e aí aqui a gente, né, para facilitar, né, para não ficar uma coisa muito poluída, eu vou criar aqui a variável de data, tá? Vai ser uma string, né, com uma string não, perdão, vai ser uma lista, tá, com todos os dados ali que a gente quer trabalhar essa lógica. Então, eu vou colocar aqui uma estrutura de lista, 1, 2, 3 e 4. Depois, eu vou colocar uma string, por exemplo, Yuri. E depois, eu vou colocar uma outra lista, né, true e false, tá, por exemplo. E aqui vem o nosso selector, tá? O selector, ele tem que ter o tamanho equivalente ao tamanho de elementos da minha lista mais externa. Ou seja, 3, né? Porque eu botei uma lista, botei uma string e botei outra lista de booleanos, tá? Então, são 3, então aqui eu tenho que colocar. E são apenas true ou false, ou 0 e 1, tá? Pode utilizar também 0 e 1, mas tem que ser uma lógica booleana, tá? Então, digamos que eu vou botar primeiro true, false e false, tá? Se eu fizer isso,
e aqui no compress example passar esses caras, né, data e o selector, o que é que vai acontecer? Ele vai fazer a lógica de concatenação que a gente viu no Shine, né? Só que aí ele vai justamente considerar apenas o que eu coloquei como true aqui no seletor, né? Ou seja, ele vai pegar só esse primeiro cara, os outros não vão aparecer. Então, por exemplo, vou rodar isso aqui, vamos ver o que vai acontecer. Se você ver, ele gerou uma lista, né, de lista, que basicamente 1, 2, 3, 4, tá? Vamos trocar aqui, vamos botar o true aqui nesse caso. Vamos rodar. Se você ver agora, ó, ele considerou o Yuri, tá? Então, é mais ou menos uma ideia de concatenação, não é exatamente igual ao Shine, né? Porque o Shine é que ele tornaria tudo isso uma lista só, mas ele permita, né, que eu faça uma seleção ali, né, dos elementos ali de uma estrutura que eu tenho, né, de dados, e construir isso uma lógica iterável, né? Então, por exemplo, eu poderia até, dependendo do contexto, usar isso combinado com o Shine, né? Por exemplo, para deixar um pouco mais customizado como é que eu vou fazer a concatenação dos meus elementos iteráveis, tá? Bom, pessoal, espero que tenha dado, né, para clarear um pouco mais a respeito das coisas iteráveis, de que forma eles podem ajudar a gente no dia a dia. Tem muitas outras possibilidades, muitas outras funções, tá? Mas não vai caber tudo em um vídeo só. Isso aqui é apenas para dar um gostinho do que a InterTools possibilita da gente trabalhar aqui nos nossos scripts Python. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.